Olá pessoal, como eu tinha prometido para vocês no vídeo passado, nós estamos numa série de vídeos falando sobre noções de púlpito. Noções de púlpito nós queremos falar ou abranger não só a questão do louvor, mas também a questão da pregação, a maneira que se portar, a maneira que a pessoa deve agir no altar, ou quem sabe no meio ou na frente de um pessoal. E nós sabemos que tem muitas vezes que a pessoa fica muito nervosa, não sabe como agir. Então eu quero tentar passar para vocês aqui uma maneira mais fácil de você poder interagir com o público e também você não cometer alguns erros que muita gente comete. Eu estava falando no vídeo passado sobre a oratória, quando ela começou. E eu quero passar para vocês agora mais uma parte da oratória, para vocês entenderem o quanto é importante a maneira que a pessoa se expressa e de que jeito que ela vai poder prender o público, prender a atenção do público para ele. E nós sabemos muito bem que hoje isso tem levado muitas pessoas a serem enganadas, porque nós vemos políticos hoje que têm o domínio da oratória e eles convencem milhares e milhares de pessoas e infelizmente nem todos eles cumprem com a metade do que prometem. Vamos lá para a oratória, vamos ver como é que foi com os romanos no ano de 106 a.C. Os romanos sofreram uma extraordinária influência cultural dos gregos no século II a.C., inclusive na arte da oratória. Cícero foi o maior orador romano, nascido no ano 106 a.C. Preparou-se desde muito cedo para a arte da palavra. Cícero foi um homem sem caráter, arrogante, vaidoso, prepotente. Na política não se valia de escrúpulos para estar do lado do partido mais forte e mudava de ideal sempre que vislumbrava maior glória e poder. O mais destacado orador latino da história teve morte horrível, perseguido pelos homens de Marco Antônio, foi morto e depois degolado. A mão direita e a cabeça ficaram expostas no fórum romano e a sua língua foi espetada e exibida ao povo. Pessoal, veja bem, hoje é diferente. Se esse camarada aqui, ele conseguiu, com a oratória, com o domínio da oratória, ele conseguiu ser um dos maiores políticos da época, hoje nós sabemos que não é diferente. Nós vemos hoje políticos que vão para a mídia, vão no meio do povo e conseguem convencer o povo através da oratória. Agora eu pergunto para vocês, é diferente hoje a maneira da gente pregar, ou cantar, ou ministrar um louvor, como eu tenho tentado passar para vocês? Não pode ser diferente, só que com uma diferença. Nós não queremos aqui enganar ninguém, nós queremos fazer a coisa certa e debaixo da graça de Deus. Então eu vou começar agora a mostrar para vocês uma série de vídeos de como você se portar diante da tua igreja, na maneira de você pregar, como você poder superar o nervosismo, que muita gente ele se perde muito quando vai cantar ou quando vai falar, fica muito nervoso. Então, através da oratória, vai nos ajudar a você ter um controle maior dessas emoções que muitas vezes a gente passa para o povo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os dias atuais. O auditório de hoje, ele solicita uma fala mais natural e objetiva. O uso da palavra falada deixou de ser um privilégio dos religiosos, políticos e advogados. Alastrou-se para todos os setores de atividades. Todos precisam falar bem para enfrentar as mais diferentes situações. O medo de falar em público é o que acontece com você? Às vezes você tem aí medo de falar em público. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, então, algumas maneiras que você pode começar a trabalhar para que você possa perder esse pouco de medo, essa inibição muitas vezes que você tem para falar em público. Vamos ver a primeira. A valorização das qualidades de cada um
sem considerar falhas ou aspectos negativos das suas apresentações. Segundo, descubra quais são os aspectos positivos da sua expressão verbal. Adquira confiança através dessa avaliação e crie um retrato interior imaginando ou imaginado mais próximo daquele demonstrado pelo seu orador real. Consciente das suas qualidades já existentes e daquelas prestes a aflorar, você encontrará um novo ânimo, encherá o espírito de esperança e tornará essa nova força interior a grande arma que o ajudará a combater o medo de falar em público. Tudo dependerá do seu esforço, vontade e determinação para encontrar a liberdade tão sonhada, falar com desembaraço, sem inibições. Às vezes, exige-se anos até que ocorra uma completa transformação. Ao final, quando já tiver trabalhado duro na conquista da segurança, se sentir ainda certo nervosismo antes de falar, ou mesmo quando estiver falando, não se preocupe, isso é normal. E ocorre com quase todos os oradores. Então é o seguinte, o nervosismo você sempre vai ter, só que com uma diferença. No momento que você começar a trabalhar a oratória, você vai começar a controlar isso. Isso não quer dizer que você não vai ficar mais nervoso, isso é natural. Todo mundo que vai chegar na frente de um público e ele vai falar alguma coisa, o nervosismo é natural, só que agora é diferente. A gente vai conseguir, entendeu? Conseguir controlar esse nervosismo e não passar, as pessoas não vão perceber que você está nervoso. Então, pessoal, a partir de agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a falar de coisas práticas, da maneira que você deve agir na sua igreja, né? Nós estamos falando de igreja, de púlpito, de altar, de maneira que você se portar. Então vamos para o lado mais prático, para você começar então a aplicar lá na sua igreja. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, que igreja, ela não é, de hipótese alguma, um segmento aí do mundo natural, como a gente se fala, nós cristãos nós falamos assim, do mundo natural. Então, qual que é a diferença de você se dar bem dentro da igreja e você se dar bem dentro do mundo? Você sabe que lá no mundo, né, na praticidade do falar, nós sabemos que quanto mais mundano você for, melhor é, né? Quanto mais você usar de engano, de subterfúgios e de tanta coisa, mais você vai se dar bem. Na igreja é diferente. A igreja, quanto mais espiritual e natural de Deus você for, melhor vai ser para você e você vai se dar melhor, né, no seu trabalho, na sua maneira de agir. Então veja bem essa diferença, coloque isso na sua cabeça. Nós sabemos muito bem que o mundo hoje, ele trabalha através do engano. Na igreja não, nós trabalhamos através da verdade. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não podemos fugir da verdade. Tudo que nós falamos no altar, ele precisa ser verdade. Ele tem que ser a verdade. Porque a verdade vai convencer o homem do pecado, né? Vai convencer o homem de que ele precisa de mudança. E é só através da verdade. Agora me diga uma coisa, como que uma pessoa vai poder convencer uma outra pessoa de que ela está errada? Ela só vai convencer na igreja, quando nós usamos o altar de Deus, se nós estivermos falando a verdade. E uma das coisas interessantes e importantes que nós temos que aprender é que é o seguinte, nós temos que falar daquilo que nos é peculiar. Se você vai falar da verdade, você tem que viver a verdade. Você não pode pregar uma coisa que você não vive. Porque se você pregar uma coisa que você não vive, infelizmente você vai ter problema. Então no próximo vídeo, que nós vamos começar a rodar, daqui a pouco você vai encontrar aí no YouTube, nós vamos estar falando de santidade. Um abraço.